Os destaques entre os julgamentos e acontecimentos do plenário do Supremo Tribunal Federal no ano de 2020 você confere aqui na TV Justiça. Plenárias Retrospectiva 2020 já está no ar. Hoje, com mais uma seleção dos principais momentos e julgamentos das sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal no ano de 2020. Karina, como vimos, inclusive, nos outros programas, estamos revendo alguns dos principais julgamentos. O ano foi muito marcado pela questão da pandemia, muitos assuntos relacionados à Covid e ao combate à Covid-19. Mas hoje também vamos verificar que outros temas importantes não deixaram, é claro, de ser julgados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Cadu, temas bastante interessantes em 2020, como, por exemplo, a retomada de um julgamento que foi concluído em 2016, mas que em sede de recurso trouxe de novo a discussão da desaposentação ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros esclareceram alguns pontos em sede de embargos de declaração e esse é um dos destaques desse plenárias especial que estamos gravando. Outro tema também que nós vamos rever neste programa trata-se de uma discussão acerca do fornecimento pelo Estado de medicação de alto custo e que não está dentro do rol dos medicamentos permitidos pela Anvisa. Vamos ver como foi essa decisão do Supremo. Também dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que foram questionados neste ano de 2020. Nós vamos ver quais foram os dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e ainda o dever de indenização de quem é a responsabilidade civil em caso de acidente de trabalhador que atua em atividade de risco. Esses são os 4 temas selecionados para a gente discutir e rever um pouquinho como foram as decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal neste ano que passou em 2020. A gente está sempre fatiando, Karina, os temas do plenário. Hoje vamos fatiar justamente esses temas que não tiveram relação direta com a Covid-19 no ano de 2020. Começando quando o Supremo Tribunal Federal rejeitou a possibilidade de reaposentadoria e desaposentação. Para os ministros, aposentado que voltar a trabalhar não pode trocar o benefício por um mais alto. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Gilmar Mendes. Ele acompanhou o relator ministro Dias Toffoli, que rejeitou a possibilidade de os aposentados que voltarem a trabalhar renunciarem ao benefício em troca de outro mais vantajoso, contando apenas o novo tempo de serviço. Para o ministro Gilmar Mendes, não há base legal para a reaposentação. O ato de aposentar-se é irreversível e irrenunciável, conforme estabelece o artigo 181b do Regulamento da Previdência Social. Ademais, entendeu-se que o fato de o aposentado, que continua trabalhando, recolher obrigatoriamente contribuições para a Previdência Social, decorre da natureza solidária do regime previdenciário. Voto divergente veio do ministro Luiz Edson Fachin. Para o ministro, a reaposentação tem base legal. Diferente da desaposentação, na hipótese não há inovação à míngua de previsão legal e trata-se de modalidades distintas de aposentadoria. O segurado deve cumprir todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria subsequente, inclusive períodos de carência, independentemente da contagem do tempo de contribuição verificado para a primeira concessão. Os ministros também trataram da desaposentação, que é quando se recalcula o benefício, somando o período trabalhado antes e depois da aposentadoria. Isso já foi rejeitado pelo Supremo em 2016. Eles definiram que quem conseguiu a desaposentação por decisão final da Justiça não precisa devolver o dinheiro. Não entendo que haja a possibilidade da decisão retroagir em relação àqueles cuja desaposentação foi garantida, não por decisão judicial provisória, mas por decisão judicial transitada em julgado. O plenário definiu também, por maioria, que essa decisão passa a valer a partir da data deste julgamento. Depois disso, os ministros retomaram o julgamento do recurso extraordinário, interrompido na sessão do dia anterior, que trata da exclusão em concurso público de candidato que responde a processo penal. Por maioria, os ministros já haviam decidido pela inconstitucionalidade desse tipo de impedimento. Na sessão dessa quinta, o plenário aprovou a tese que vai servir de referência para análise de processos semelhantes em todo o país. Sem previsão constitucionalmente adequada
e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal. A cobertura desta sessão, a reportagem foi de Leandro de Souza. Agora, Karina, talvez o telespectador mais atento esteja se perguntando, peraí, mas isso foi em 2020, não houve uma decisão relativa à desaposentação ou reaposentadoria em 2016, como inclusive você adiantou? Aqui foi um julgamento de recursos de embargos nesse ano de 2020. Qual foi a decisão agora? Os ministros nesses embargos, eles confirmaram que para que haja esse instituto da desaposentação ou reaposentação, é preciso que uma lei criada no Congresso Nacional estabeleça essa possibilidade. Esse foi o entendimento da maioria firmado. E nesses embargos de declaração, a decisão veio para esclarecer que aqueles aposentados que já tinham conseguido esse recálculo por meio de decisão judicial, se essa decisão judicial já estiver transitada em julgado, significa dizer, se contra essa decisão já não couber mais nenhum recurso, esses aposentados vão continuar recebendo esse valor da forma como foi recalculado por ordem judicial. Agora, os aposentados que ainda tinham processo em andamento no Poder Judiciário, discutindo esse direito ou não da desaposentação, para que o benefício pudesse ser aumentado em razão do fato deles terem retornado ao mercado de trabalho ou mesmo alcançando esse direito de aposentar-se, continuou no mercado de trabalho, se não houver decisão transitada em julgado, os ministros decidiram que aqueles valores que eles já teriam recebido de boa-fé não precisam ser devolvidos aos cofres públicos, como a gente viu na reportagem. Mas o valor da aposentadoria a ser recebida dali para frente, da data do julgamento para frente, deveria ser aquele anterior à data desse recálculo, nesse caso de decisões judiciais não transitadas em julgado, Cadu. Portanto, um dos destaques de 2020 no plenário do Supremo Tribunal Federal. E os ministros do STF também decidiram que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não registrados na Anvisa. O julgamento do recurso tinha sido interrompido em 2016 também, com o pedido de vista, na época, do ministro Teori Zavascki, e foi retomado agora em março de 2020 pelo plenário da Corte. 3 ministros já haviam votado no sentido de que não há, em regra, a obrigação do Estado em fornecer esse tipo de medicamento, mas ressaltaram que existem exceções desde que sejam cumpridos requisitos que serão definidos no momento da chamada fixação da tese. Vamos rever como foi o julgamento também na reportagem de Leandro de Souza. O ministro Alexandre de Moraes, em seu voto vista, destacou que o direito à saúde é uma garantia constitucional do cidadão, mas para ele, a obrigatoriedade imposta por ordem judicial ao poder público de fornecer medicamento não previsto no orçamento público e na lista do SUS coloca em risco o equilíbrio da própria política de saúde. Esse dinheiro não surge do nada, ele não é criado. Esse dinheiro sai do orçamento da saúde. Então, se é do município, do estado ou da União, esse dinheiro sai do orçamento da saúde e deixará de atender outros medicamentos, outros tratamentos que foram, de forma universal e igualitária, planejados pela saúde. Em seu voto, a ministra Rosa Weber acompanhou o relator ministro Marco Aurélio e rejeitou o recurso proposto pelo Estado do Rio Grande do Norte. A ministra ainda seguiu o argumento do ministro Alexandre de Moraes sobre os limites do atendimento à capacidade financeira do Estado. Fica clara a preocupação com relação ao plano da execuibilidade das decisões judiciais neste campo, haja vista as restrições orçamentárias e estruturais que recaem sobre o poder público, fato que constitui autêntico limite à atividade jurisdicional. A ministra Carmen Lúcia também negou o pedido. Esta equação entre o interesse de todos, que é a gestão da parte orçamentária referente à saúde, e as demandas, realmente constitui um problema muito complicado para ser resolvido em cada caso. Por isso é que o Supremo vem mantendo a jurisprudência no sentido de dotar de eficácia os direitos fundamentais, especialmente estes como o da saúde, para garantir a cada um
aquilo que seja, não o que é seu, mas segundo a sua necessidade. O ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que o direito à saúde é um dos mais nobres por caracterizar o direito à vida. E assim como outros ministros, ele negou o recurso e sugeriu critérios para a distribuição de medicamentos. Seguiram pelo mesmo caminho os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux, que substituiu o ministro Dias Toffoli na condução do julgamento, porque o presidente da corte se declarou impedido. Aqueles remédios que não estejam listados no rol oficialmente publicado pela Anvisa não devem, de regra, ser fornecidos pelos magistrados. No entanto, tendo em conta a importância deste bem que a Constituição protege, eu entendo que, em circunstâncias excepcionais, os remédios podem, sim, e devem mesmo ser autorizados. Algumas observações em relação a esse julgamento, como vimos e dissemos antes mesmo da reportagem, a tese de repercussão geral, ela ainda não havia sido elaborada, ela não foi até o momento da gravação do programa com os destaques de 2020 na TV Justiça. Já ao final, inclusive, deste ano de 2020, diversos processos foram pautados em situação semelhante, em que havia sido definido um entendimento por parte dos ministros, particularmente no caso dos recursos extraordinários, que tem esse instituto da tese de repercussão geral, mas a tese propriamente dita, o texto que define o pensamento da Corte, ele ficou de ser fechado em sessões posteriores do Supremo Tribunal Federal. Até o momento da gravação do programa, esse processo especificamente estava em debate na tese de repercussão geral, no chamado plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto também. Karina, nós vimos que houve uma declaração de impedimento do presidente da Corte, mas lembrando que é uma reportagem de momento, naquela hora o presidente do Supremo Tribunal Federal era o ministro Dias Toffoli, depois substituído ao final do mandato pelo ministro Luiz Fux. Exatamente, Cadu, isso é importante da gente fixar, porque não participou desse julgamento o ministro Dias Toffoli, que por razão de foro íntimo, não precisa nem de justificativa, entendeu que não deveria fazer parte desse julgamento. Mas o que é importante a gente destacar nessa decisão do Supremo Tribunal Federal é que, em regra, não se pode o Poder Judiciário compelir o poder público a fornecer esse medicamento de alto custo se ele não estiver registrado e catalogado naquela lista do SUS ou mesmo da Anvisa, a agência reguladora. Nesse caso, os ministros, durante todo o debate que aconteceu, e a gente acompanhou tudinho aqui, eu me lembro, nós tivemos uma série de sugestões dos ministros acerca das possibilidades de exceção para essa regra. Então, eu me recordo do ministro Marco Aurélio dizendo que era preciso, para que esse medicamento pudesse ser obrigatório, o fornecimento pelo Estado, de que ficasse demonstrada a comprovação de extrema necessidade deste fármaco não registrado e que também deveria haver uma comprovação de falta de recursos da própria família ou do paciente que precisa dessa medicação de alto custo. Mas, a partir desses critérios, cada um dos ministros sugeria uma situação para excepcionar a regra. E é justamente isso que está sendo discutido no plenário virtual, dentro desse recurso extraordinário, para que possa ser fixada essa tese de repercussão geral. Isso porque, Cadu, esse recurso extraordinário envolvendo medicação de alto custo, de medicamentos não registrados na Anvisa, essa decisão deverá ser aplicada em pelo menos 42 mil processos que aguardam a conclusão desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, veja a extensão e o alcance dessa decisão do Supremo. Como eu disse, essa discussão da tese foi encaminhada para o plenário virtual e na data do julgamento, na data de gravação deste nosso plenário especial, até então, o processo estava com pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Decisão importante, portanto, do ano de 2020. E mais destaques do ano daqui a pouco. Vamos conferir depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta com os destaques de 2020 no plenário do Supremo Tribunal Federal.
Em março, a sessão plenária do STF usou pela primeira vez recursos tecnológicos específicos como telão e monitores para detalhar questões de um processo. O caso, julgado na época, também era o mais antigo em tramitação na Corte. Na mesma sessão, os ministros também aprovaram tese de repercussão geral que garante à trabalhadora em atividade de risco o direito à indenização em caso de acidente. Agora é assim, toda vez que um trabalhador sofrer algum dano provocado por acidente de trabalho, nos casos estabelecidos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida expuser o trabalhador a risco especial, ele deverá receber indenização por isso. Fica aprovada a tese apresentada pelo relator com as sugestões dos debates e então declaro encerrado este julgamento. Do direito trabalhista, os ministros passaram a analisar a ação mais antiga em tramitação no Supremo. Desde 30 de abril de 1968, a União pede a anulação das concessões de escrituras de 155 alqueires da Fazenda Ipanema. O governo paulista teria anexado indevidamente a área que pertenceria ao governo federal. O terreno, que fica na região de Sorocaba, no interior de São Paulo, foi loteado e repassado a particulares. Atualmente, 3.000 pessoas ocupam parte da área. Por isso, a Advocacia Geral da União sugeriu soluções alternativas para evitar a insegurança que a reintegração de posse poderia gerar. Reconhecido o domínio da União, nós podemos disparar uma regularização já a União detendo o domínio. Reconheceria, mais uma vez, o assentamento do INCRA, e as pessoas que lá estão ocupando, elas poderiam ser beneficiadas de várias políticas de regularização fundiária que a União dispõe. O governo de São Paulo refutou os argumentos e afirmou que a área sempre pertenceu ao Estado e nunca à União. Terras objeto dessa ACO nunca pertenceram à Fazenda Ipanema, nunca fizeram parte da área consolidada da Fazenda Ipanema. Se situam justamente para fora da linha demarcatória, para fora desse valo que demarcava a área consolidada da Fazenda Ipanema. Durante a exposição de seu voto, a ministra Rosa Weber, relatora da ação, buscou apoio numa projeção para mostrar aos outros ministros a delimitação da antiga fazenda de 366 hectares, equivalente à área onde fica a esplanada dos ministérios. Foi a primeira vez que recursos tecnológicos foram usados em julgado no plenário da Corte. Para a ministra, a União adquiriu terras na região em 1812 e 1872, mas não conseguiu provar a posse da área questionada no processo. Restou evidenciado, seja pela falta de identificação das terras compradas em 1812, seja pela falta de discriminação das terras devolutas anexadas em 1872, nada se tem com relação a elas, que a União não logrou, na minha visão, se desincumbir do encargo processual de demonstrar seu domínio contra a área reivindicanda. E a ministra julgou improcedente a ação. Esse entendimento unânime prevaleceu nos votos dos ministros. O presidente da Corte, Dias Toffoli, não participou da votação por ter se declarado impedido. Reportagem de Leandro de Souza. E vale lembrar que vimos justamente a utilização de tecnologia nesse período em que ainda não havia a decretação, a decisão relativa ao afastamento social por conta da pandemia da Covid-19, o que aconteceria logo depois. Portanto, ainda foi uma sessão literalmente presencial do Supremo Tribunal Federal. Depois viriam as videoconferências. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, entre os destaques de 2020, decidiram por maioria de votos que estados e municípios endividados não podem reduzir jornada e salário de servidores. Eles também decidiram que a Polícia Científica do Paraná é autônoma, mas não tem caráter de órgão de segurança pública. O julgamento por videoconferência foi realizado em junho de 2020. A sessão começou com a retomada dos julgamentos iniciados em 2011, de 3 ações diretas de inconstitucionalidade relatadas pela ministra Carmen Lúcia e que se referiam à reforma da Previdência. Elas questionavam dispositivos da Emenda Constitucional 41, aprovada em 2003, que permitiu a redução automática de vencimentos, remuneração e subsídios de servidores e trabalhadores que estejam em desacordo com os limites estabelecidos na emenda. Por maioria, os dispositivos foram declarados constitucionais. Quanto
ao artigo 9º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal procedente à ação direta. Agora, quanto ao artigo 23, parágrafo 1º e 2º, por maioria, a ação foi julgada procedente tão somente para declarar parcialmente a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 23, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir os valores de função ou cargo que estiver provido. E quanto ao parágrafo 2º do artigo 23, declaravam a sua inconstitucionalidade. Os ministros do Supremo retomaram depois do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PSL em fevereiro de 2019. A legenda questionou a emenda constitucional do Estado do Paraná, que criou a Polícia Científica como órgão da segurança pública estadual. Na ação, o partido alegou que a Constituição não permite a inclusão de outras corporações policiais na estrutura da segurança pública dos estados, além das já previstas na Constituição. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator, ministro Dias Toffoli. Ele entendeu que a Polícia Científica é órgão auxiliar da Polícia Civil com autonomia, mas subordinada à Polícia Civil. Parece que aqui, em relação ao estado do Paraná, não houve nenhum extrapolamento do artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, que estabelece quais as polícias existentes. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, é um órgão autônomo, de auxílio pericial e técnico à Polícia Civil, que se dá o nome de Polícia Técnico-Científica, mas não tem funções de segurança pública no sentido de combate à criminalidade, mas sim no auxílio às funções da própria Polícia Civil. Os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio divergiram de Moraes. Eles entenderam que a criação da Polícia Científica como órgão autônomo e vinculado ao sistema de segurança estadual é constitucional. Mas os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux votaram pela inconstitucionalidade total da matéria. Por fim, a maioria dos ministros entendeu que a Polícia Científica do Paraná é autônoma, mas não tem competência como um órgão de segurança pública. Esse destaque de 2020 aí na reportagem de Fernanda Tavares. Karina, em relação especificamente à Lei de Responsabilidade Fiscal, diversos dispositivos estavam sendo questionados. 2 não passaram no teste de constitucionalidade do plenário. É isso aí, Cadu. Ao final do julgamento, por maioria de votos, depois de algumas sessões de muita discussão, os ministros entenderam que o dispositivo que permitia, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a redução de jornada de servidores públicos, de cargos já providos, e também, consequentemente, a redução dos seus vencimentos como uma forma de adequar as contas públicas e gastos com o pessoal, era inconstitucional. Os ministros entenderam e o voto final e decisivo foi dado pelo ministro aposentado neste ano de 2020, também ministro Celso de Mello, entendeu, assim como o relator, ministro Edson Fachin, que essa possibilidade de redução de vencimentos de servidores públicos acarreta uma inconstitucionalidade, esbarra no princípio da irredutibilidade de vencimentos que está previsto na Constituição e, portanto, deveria ser fulminado. Mas os ministros ainda declararam a inconstitucionalidade de um outro dispositivo, parágrafo 3º do artigo 9º da lei, que permitia que o Poder Executivo restringisse de forma unilateral o repasse de verbas aos poderes legislativo, judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Os ministros entenderam que esse dispositivo, ao permitir essa restrição unilateral, violaria não só o princípio da separação dos poderes, mas também a autonomia financeira do Poder Judiciário. E com isso, esses dispositivos foram declarados, portanto, inconstitucionais. Karina, apenas alguns dos destaques do ano de 2020 entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal e aqui, particularmente, do primeiro semestre do ano. Nós temos muito mais a falar, portanto, o encontro marcado na próxima semana. Exatamente, na próxima semana, com outros temas que foram discutidos neste ano de 2020,
aqui neste Plenárias Especial. Você acompanha o Plenárias na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Se preferir, direcione a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da tela e acompanhe o podcast Plenárias quando e onde quiser. Obrigado sempre pela sua companhia e continue conosco.